samba, vou dizer, na roda de samba do Brasil que tem aqui, ok? Enfim, a Márcia. Me chamo Márcia, tenho 55 anos e sou brasileira, de São Paulo, capital. Minha origem é uma mistura de raça, como é comum no Brasil. Sou descendente de japonês, italiano, português e índio. Isto fui criado por meus avós paternos, pois os maternos são japoneses. Portanto, conheci pouco da cultura japonesa e tive sempre pouco interesse pelo Japão. Agora, pode te mostrar a Márcia, por favor, Tarsila? A Márcia é essa mulher, ela é escultora e ela trabalha ela faz várias perspectivas de escultura. E ela, naquela outra fotografia, dá para ver melhor os traços dela, que quando ela diz que ela tem essa descendência japonesa. Se bem que ela está de óculos, é a que ela está de óculos. Essa, você vê que os traços dela, não é? Mesmo ela estando de óculos, dá para perceber um pouco essa ancestralidade japonesa, vamos dizer assim. Bom, enfim, ela falou, ela continua, mesmo assim, sofri muito pelo preconceito por ser meio japonesa, já que não me encaixava muito nos padrões. Acreditem, a discriminação contra os asiáticos no Brasil, como há escancaradamente contra todo tipo diferente. Bom, ela foi diretora de máquinas de empresa multinacional, máquinas de café, ela foi braço direito de presidente, ela trabalhava mesmo numa grande multinacional, mas, enfim, ela foi ficando cansada, e daí ela falou assim, eu vou sair daqui, não aguento mais esse meio, esse sistema, vou pedir aposentadoria, e ela começou a viajar, ela veio para Portugal, ficou 3 meses, depois ela foi para a Europa, não passava por Portugal. E só que depois ela resolveu vir para Portugal. Enfim, foi nesse percurso, quando ela estava aqui já aposentada, ela resolveu morar, comprar uma casa, dividir uma casa com uma pessoa, comprou em sociedade, e ela retomou nesse período a escultura. Encontrou um amor, lógico, não é? Que é a fotógrafa. Retomei a escultura, que é só um hobby anteriormente, que era só um hobby anteriormente. Não deve ter sido por acaso. Fiz amigos que estão ligados à arte, que me ajudaram a impulsionaram e impulsionaram para crescer. Timidamente, eu participava de exposições. Hoje, vivo para a arte, embora esteja muito difícil sobreviver nesta época de pandemia e de juro tão alto, mas a arte é como combustível que faz com que continuemos com brilho nos nossos olhos e alegria. Você pode mostrar aquela outra dela com a cara de gesso, por favor? É a Márcia fazendo as esculturas, trabalhando, viu, gente? Tem essa e tem uma outra que ela tá mesmo para. Não, esta, Essa daqui, sim. Essa daqui, ela tá parecendo que tá manipulando, né? Porque a escultura tem hora que parece que tá manipulando como um fantoche mesmo. E tem uma outra dela que ela tá com a cara de gesso na mão e tá só aparece essa na sequência daquela outra também, que ela tá fazendo escultura, é essa. Você vê que ela tá trabalhando mesmo os detalhes do gesso, da cara. A Márcia, ela tem uma perspectiva na escultura, ela faz muitas mulheres. Eu posso estar falando errado, mas o que eu conheço da Márcia, a grande inclinação dela é para o universo feminino mesmo. E ela fala assim também, ela continua. Quando vieram aquelas tormentas Elsa e Fabiana, em 2019, a praia ficou cheia de galhos e troncos. Aí eu criei a minha série, Elementais da Natureza. Infelizmente, eu não tenho aqui para vocês agora dessa série dela, mas ela pegava galhos, ela pega galhos da natureza que vem pelo mar e fazia, mistura cerâmica, madeira e outros elementos. Ela mistura tudo e vai transformando para mostrar que a sustentabilidade mesmo e o que o homem faz com a natureza e que a natureza devolve para o homem também, não é? Ela diz sobre a minha arte, já vi algumas coisas sobre a minha obra, que ela é forte, intensa e por isso um pouco vendável. Bom, eu trabalho com barro, mas o barro toma forma que ele quer, eu não tenho controle sobre isso. Ela cita o Leminski, né, que ela fala que o barro vai fazendo por si só o que ele quer. Bom, então,
Não acho que fazia o mesmo no Brasil. Aqui no Porto, tudo inspira. A saudade inspira, o amor ao distante inspira, o amor aos novos aqui inspira. O ar, o mar, tudo. Como os portugueses dizem, é a vida. Tem um quê de dor e saudade sempre. Já ouvi um curador dizer que a minha obra tem uma dicotomia orgânica e inorgânica. Também ouvi que trabalho hoje a arte a arte pobre, na contracorrente, à margem. Bom, e daí, essa foi a Márcia. Daí agora, se você pudesse mostrar a fotografia da fotógrafa, por favor. Depois da Márcia, com a Márcia eu conheci a Lauren é a fotógrafa. Todas essas fotografias, menos aquela primeira que eu ganhei, foi doada pelo Jorge Vilhote, são da Lauren. Essa que está aí agora que vocês veem. A Laura Maganetti nasceu em Bragança, em 1970, e estudou no Porto, ela é daqui. Ela morou 8 anos em Madrid, e ela faz exposições individuais e coletivas. Madrid, Lisboa, Porto, Coimbra, Bragança, Braga, muitos aqui no interior. Enfim, em 2016, ela foi classificada a portuguesa do Mira Mobile Prize, produzido pelo Mirafora, que é uma galeria aqui. Participou como artista convidada e ganhou o concurso na Bienal de Gaia em 2015, 2017 e 2019. Em 2018 conquistou o prêmio Aquisição na 20ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Ela fala o seguinte, que o meu trabalho artístico as fotografias guardam o movimento único de cada qual, ampliam idiosincrasias, perpetuam a ligação que é feita entre os que somos e o chão, passando assim a ser sempre o palco. Bom, foi nessa perspectiva eu ia caminhando, encontrando as mulheres, tentando sempre maximizar e também entender o meu próprio lugar. Passei a estabelecer uma conexão maior com elas, uma espécie de, como eu mostrei aí, não é, esse fio, e esse fio, para mim, a intenção é que ele pudesse ser a lã de fazer tapete, lençóis ou as próprias roupas que vestimos. Por isso criei esse canal, ok? E continuei a caminhar. Pela Márcia e pela Laura, eu conheci a Gabriele. A Gabriele, ela nasceu em Nova York, ela é nova-iorquina, ela fala assim, sou nova-iorquina colombiana. Primeira coisa, ela fala só espanhol e inglês. Entende um pouco português, lógico, ela estuda aqui, mas assim, enfim. Ela é uma artista, performance, de 30 anos, vive no Porto. E a história dela é toda de imigração, porque os pai equatoriano e a mãe colombiana. E o contato com a Colômbia sempre esteve muito presente, desde a dança ao próprio bairro onde vivíamos em Nova York. Recordo desde pequenos guetos de latino-americanos, recordo a conversa com os amigos no colégio, em espanhol, e buscava um aceno, um acalento também, uma identidade mesmo de ser americana do norte e do sul. Ela fala as duas coisas aqui. Bom, depois ela continua. Ela se formou em letras e também em filosofia. Depois ela entendeu que ela não queria ir por aí, ela viajou para vários lugares, o depoimento dela é muito grande, infelizmente não dá para ler. Ela queria ir para vários lugares, ela foi para vários lugares e depois, desculpa, ela começa a desenvolver um projeto construindo, sem saber direito o que ela começa um documental que depois foi filmado, não é, e organizado, feito pela Marina Abramovic, The Artist in Present. Entendi que queria fazer uma performance e que não sabia como chegar, mas que era preciso começar pelas artes cênicas e, por consequência, ela voltava para a dança. Pode mostrar a Gabriele, por favor? A Gabriela é a que está nua. Essa daqui é a Gabriele. Pode voltar naquela outra antes. Obrigada. Essa daqui é... Na que está da banheira, Tarsila, por favor. Desculpas. Essa aqui é a Gabriele. Ela está fazendo uma instalação. Ela faz muitas instalações. Aqui ela está trabalhando com barro e com esse momento de você se entregar mesmo para todo o conforto e
E o corpo, a questão da Gabriela, ela tem a presença do corpo muito grande, e o corpo sempre como denúncia. Eu trabalho, meu mestrado foi em Belas Artes, e trabalho o tema da denúncia e da narrativa sobre a violência de gênero e das mulheres dentro da performance, com artistas e mulheres da América Latina. E fiz uma investigação, uma experiência com a própria violência de gênero na Colômbia. Ela trabalhou com bastantes... É, ela partiu disso uma base de migração e ela fala sobre as próprias mulheres imigrantes latinas. Ela construiu movimentos feministas a partir de narrativas corporais e que pudessem relatar a fenomenologia do corpo feminino. Daí veio o segundo trabalho, depois disso veio o segundo trabalho dela, chamado Action Art, desses emaranhados de coisas, ela acabou apresentando no Museu de Pontevedra com 6 mulheres, e o título da obra é um jogo de palavras, é uma expressão que, em vez de emaranhados, o objeto utilizado na obra seriam ovários, e é sobre o que a mulher carrega em sua narrativa, que ela arrasta e se torna uma maré de lã, quase indiscutível, como eu posso dizer, indiscernível, indizível mesmo, como a própria experiência e a própria existência humana. Depois ela fez uma outra performance titulada Huellas dos, que foi o resultado de uma residência artística em Pueblo Mineiro, em Astúrias, Espanha. Ela faz dentro de um lavabo público, ela faz o corpo dela e ela entra na água e todas as outras mulheres vão ajudá-la, vão dar banho nela, vão cuidar dela, e ela vai pintando tudo isso, depois ela está com um vestido branco e essas outras mulheres que estão em volta, vão fazer a pintura dela. Você pode passar agora aquela que ela está nua, por favor? Essa que ela está nua, foi na galeria de arte, ela estava dentro de uma, como eu posso dizer, uma cabine mesmo de vidro, e dentro dessa cabine, estava bem para a rua, assim, foi aqui na cidade do Porto, perto do Marquês. As pessoas que estavam lá assistindo faziam um pedido para ela criar, naquele momento, uma performance, e ela improvisava a performance. Eu pedi para ela uma performance que fosse a loba, e ela dançou magnificamente a loba, não é? E sempre nua. Se passa para as outras, por favor, Tarsila, que ela está nua. Você vê, ela tem uma expressão corporal muito grande. Tem essa e tem uma outra também, por favor. Essa daqui ela tá no meio da performance, isso é na galeria, pode ver que é bem na entrada, mesmo quase ao meio da rua. Quem tá passando, pedestre, já tem ali direto. O contato já vê tudo. É mesmo, para, como eu posso dizer, para provocar. Bom, depois eu fiz um encontro, uma performance intitulada do 18.238 quilômetros, que teve lugar, que foi na cidade do Porto, no Parque da Cidade. Foi convite da Nutroporto. Como encontro, aliás, da Nutroporto se chamava Mulheres sobre Rodas. Como o encontro tinha a ver com a questão das mulheres imigrantes, optei por falar sobre a minha viagem, usando penteado e com as tranças e vestido que parecia com a da minha avó. A peça fala de uma jornada física de imigração de várias mulheres, inclusive a minha, e que eu fui me conhecendo ao longo da minha própria jornada. Para conhecer nós mesmos, é preciso nos limpar, quebrar e destruir as construções de toda a sociedade e as condições patriarcais de uma cultura. Daí a razão de ser o espelho e o martelo da canção Tonada de la Luna, completa de Simone Dias. Ela pegava os espelhos, assim, todos redondos, em círculos, ok? E arremessava os espelhos longe, porque ela queria jogar tudo para muito longe dela, os reflexos. E depois, como se não bastasse, ela pegava os espelhos e batia o martelo em cima e quebrava tudo para poder destruir e desconstruir
todo um passado que ela não queria mais. Daí a razão de ser espelho e o martelo, como eu já disse, não é? E ela fala que essas experiências, ela queria, mudam o nosso corpo e a nossa maneira de ser. E é isso que ela estava buscando e mostrando para todas as pessoas que estavam ali naquele momento que ela não gostaria mais. Eu acho que de fotografias já foram todas, certo, Tarsila? Bom, eu não sei quantos minutos eu tenho, porque eu acho que eu já estou no final, já tenho que encerrar, não é? Não te escuto, não entendi nada. Tenho que encerrar. Ok. Então, esse meu projeto, ele hoje ainda está caminhando justamente porque quando eu finalizo o doutorado agora, eu já penso em caminhar com ele para um pós-doc. E no pós-doc eu quero caminhar a questão da ancestralidade da mulher e no processo migratório. Aí, para eu poder fazer essas coisas todas de uma forma muito saudável e muito interessante ou tranquila, vamos dizer assim, eu pego perspectivas narrativas para trás de espetáculos pós-dramáticos, nesse sentido. Muitíssimo obrigada. Muito bem. Obrigada, Elisângela. Que projeto bonito. Eu vou passar a palavra para o professor Anton e nós deixamos o debate para o final, pode ser? Sim, com certeza. Tá bom. Professor Anton. Olá, boa tarde. Muitíssimo obrigado pelo convite. É um auténtico prazer e uma honra estar aqui nesta live. Vamos lá. Vou me referir a dois itens do título: Políticas de Estado e Narrativas de Viagem. Comecemos con políticas de Estado. Políticas de Estado en relación a qué? En relación a aquele que viaxa. Quen é aquele que viaxa? Aquele que viaxa pode ser moitas coisas. Pode ser un turista, pode ser un contrabandista, pode ser un nómade, pode ser un estudante foraner, e pode ser un inmigrante. Claro, que en determinadas políticas de Estado en relación ao deslocamento do outro, na miña interpretación, é sempre un irresponsável. Para dispor sobre o deslocamento do outro, há que ter poder. O poder de querer crear unha sociedade segundo os criterios moito particulares. E na geración desa sociedade, esa persoa ou ese grupo, normalmente non moito fácil de identificar, embora sempre vinculado directamente á gestión da economía, esa persoa, ese grupo, decide trazer outras persoas ou excluílas. Vamos pouco a pouco. Vamos pensar, antes de chegarmos á inmigración propiamente dita, vamos pensar no caso de Goiás. Imaginemos os callapós que había aquí no século XVIII. Concretamente aquí, onde estamos, en Goiânia. Pelo que eu sei, pelo que eu li, estamos en territorio callapó. Cando chegaron os bandeirantes, cando chegou en definitiva bandeira Doña Anguera II, eses paulistas eran inmigrantes para os callapós? Pois, obviamente, non. Eran bandeirantes, exploradores, conquistadores, colonizadores. Dunha perspectiva actual, poderíamos dizer que son inmigrantes. Estaríamos abranxendo semánticamente con moita irresponsabilidade. Estaríamos brincando con a palabra. Non eran inmigrantes, eran bandeirantes.
e un tipo de persoa que se desloca máis dirante. Aquele que se desloca con unha motivación económica para, non era tanto para se dedicar a agropecuaria, obviamente, era para ampliar os limites do territorio controlado pela capitanía, neste caso primeiro de San Paulo e San Vicente, e para pegar o que pudesen, obviamente, seres humanos, pedras preciosas, metais preciosos. Por que digo, e retomo o inicio da miña fala, que é unha irresponsabilidade? Periódicamente nesta cidade, en Goiânia, surxe a polémica na media desde há décadas, de que facer con o monumento a Anhanguera que é no cruzamento da Avenida Goiás con a avenida precisamente chamada así, Anhanguera. Desde a brincadeira de devolver a estatua aos estudantes de Direito da USP, que son os que a doaron, a facer cualquier coisa con esa estatua. Curiosamente, verdadeiramente, nós todos estamos ocupando un territorio que non sería noso. Aí há un certo cinismo. Eu sempre brinco, sí, debemos devolver a estatua de Anhanguera e debemos ir todos embora. Estamos ocupando un territorio consecuencia dunha expansón non pacífica en relación a outro, de dominación, de submetimento. Pensemos agora no caso de Goiânia, continuando por enquanto aquí en Goiás. Podemos ter ou non simpatía, podemos ter admiración, inclusive ás veces xera paixois. A figura de Pedro Ludovico e da Revolución do 30 de outubro, perdón, do 24 de outubro de 1830, que en breve conmemoraremos. Mas reparemos no que le fez. Iso é un exemplo de política, neste caso non de Estado, mas moito vinculado a unha política de Estado. Porque sí, porque lle conviña, porque podía, porque tiña poder, tiña autoridade e os medios necesarios para iso, decide abandonar unha cidade, que é a cidade de Goiás, e construir outra cidade, e levar para a nova cidade a capitalidade. As persoas que chegan a Goiânia non estaban en Goiânia, son inmigrantes. Non consideramos que os fundadores de Goiânia son inmigrantes. Tamén non consideramos que os fundadores de Brasilia, 2 décadas e un pouquiño depois, son inmigrantes, son pioneiros. Porque aquí estamos introducindo un factor. O inmigrante, propriamente dito, é un estranxeiro. Non todos os estranxeiros son inmigrantes, mas, a rigor, todos os inmigrantes son estranxeiros. Pensemos agora en algo que mudou completamente os campos brasileiros. Unha serie de forzas, poderes fáticos, brincando, poderíamos dizer, ou seja, entidades formadas por seres humanos con poder en relación á economía, e non necesariamente a corte portuguesa, vai alén diso, decidiron que conviña para unha exploración económica trazer escravos ao Brasil. Por que digo que é unha responsabilidade? Porque se trata de, primeiro, alén de unha cuestión de direitos humanos, de direito penal, de criminalidade, alén de todo iso, se trata de transformar unha sociedade. Transformar a sociedade na cual eles estaban, que perde esas persoas, e transformar a sociedade á cual eles chegan, que recebe esas persoas. Muito ben, pois, esas decisões normalmente son tomadas por poucas persoas, mas persoas moito fortes. E persoas moito fortes non só no ámbito ideolóxico. A ideoloxía, neste caso, non quero agora ir á terminoloxía marxista, é a superestructura. Aquí estamos en infraestructura. Ou seja, convén economicamente que teñamos un determinado tipo de mão de obra. Depois xa veremos as consecuencias. Mas non precisamos dun lucro e dun retorno económico rápido. E precisamos de escravos, onde há escravos en África, e os levamos ao Brasil. Muito ben. A historia ven depois. Son inmigrantes? Non, son escravos. Son estranxeiros, sí. Mas aquí entra outra característica do inmigrante. É un estranxeiro que se desloca aparentemente, presumiblemente, supostamente, de forma voluntaria. En principio, ninguén obriga o inmigrante a ser un inmigrante. É unha opción. Moitas veces o inmigrante
entra no cinismo de que eu estou aquí, sí, mas ninguén te mandou vir. Iso aplico a min mesmo. Sí, é que houve factores, sí, mas você non é un refugiado. Teríamos un refugiado. O refugiado é obrigado por unha circunstancia, normalmente bélica ou de fome, de problemas para subsistir, para sobreviver. Há un elemento que non debemos acontecer, a vontade. Que o que xera esa vontade, que o que constitúe esa vontade, que o que empurra esa vontade, é outra questón. Mas é un estranxeiro que de forma, en principio, un pouco voluntaria, se desloca. Se desloca para traballar. Non se entende a inmigración sen o traballo. Aquí temos un factor fundamental. A un famoso sociólogo, Abdelmalek Sayad, discípulo de Pierre Bourdieu, ten unha obra que é un clásico, está traducido ao portugués, publicada pela EDUSPI, há xa 20 anos, que é a inmigración. E ele redunda nisso. É unha contradición, un contrasenso, é contra a natura. Un inmigrante desempregado. Un inmigrante desempregado é un problema. Porque o inmigrante existe para traballar. O problema é cando ese inmigrante aposenta ou decide ficar onde estaba xa non máis traballando. Que facemos con un inmigrante aposentado? Ele aplica isto ao problema, que é un problema real, dos moradores do Magrebi, ou seja, o norte da África, Marrocos, Tunisia e, sobretudo, a Argelia, que foron convidados. Se lles ofereceu traballar. Se precisaba de man de obra máis barata. A questão é, que acontece cando eles terminan de traballar e non van embora? Que acontece cando eles casan, e casan con mulleres que les trazen dos seus países? Que acontece cando eles se reproducen? Mas esa é outra questão un poquinho para máis a frente. Voltemos ao Brasil. Falamos dos bandeirantes, falamos dos escravos africanos e falamos agora da proclamación da República. A proclamación da República non o digo como por unha questón política, o digo como facto para que nos orientemos, como circunstancia. Coincide a proclamación da República, as décadas posteriores, as 4 décadas posteriores, con unha grande produción, porque había unha grande demanda de café. Que acontece? Un ano antes do golpe de Estado da proclamación da República, tiña acontecido a abolición da escravidão. Non tiñamos máis escravos. Porén, se precisaba de brazos para a lavoura. Brazos para a lavoura. E, algo máis, e aquí ven unha das consecuencias, dentro de unha doutrina, vamos considerar unha doutrina, que era o digenismo, perceberon que había unha populación no Brasil demasiado para eles escura. E había que branquear a populación. Entón se xuntou o factor de infraestructura con o depois a elucubración da necesidade de que fósemos máis branquiños. E se fomentou. Se fomentou non por parte do poder federal, a Unión, a recén constituída Unión, delegou esa questão para os estados. Era un poder dos recén constituídos estados. Por iso, como sabemos, chegaron tantos inmigrantes, sobre todo, podemos dizer Paraná, podemos dizer Río Grande do Sur, Santa Catarina, inclusive Minas, inclusive o Río, inclusive Espírito Santo, mas sobre todo para o que entón era o polo do café, que era São Paulo. Muito ben. Que significa iso? Convídase a xente con condições. Pagamos a súa viaxen, facemos você de navio, e você vai traballar no campo, en facendas. E ademais queremos que você veña. Non queremos, é un tipo de inmigrante diferente, porque é un inmigrante con unha maior irresponsabilidade por parte do Estado. Non queremos que você veña, queremos que você tamén contribúa a mudar a sociedade. Nós non gostamos desta sociedade, é moito escura. Queremos que você veña e se reproduce aquí, con alguén da súa cor. Entón, se quiser vir xa casado, veña. Se quiser vir xa con fillos, veña. Porque você non vai voltar.
Queremos que você povoe isto. Non é unha man de obra simplesmente para executar un servizo. Entón, aquí xa chegamos a unha conclusión de un tipo de inmigrante e de un tipo de política de Estado. Que significa ese estranho? Que un traballador é un problema. A inmigración é un problema. Pode ser unha solución. E bom, que agora temos brazos para a lavoura, forza de traballo, xente para traballar nas plantações. E que bom tamén que estamos aquí facendo unha eugenesia, non? Estamos transformando genéticamente a sociedade. Iso tras consecuencias. Por iso, alén de que a inmigración é un problema, há unha grande irresponsabilidade por parte dos poderes que fomentan a inmigración. Porque, claro, deixan o problema para a frente. Sabendo que sempre os que controlan a inmigración son poderes económicos. Podemos dizer que há outras vontades, mas son outras vontades que estaríamos xa noutro plano, na superestrutura. É un tipo de estrangeiro, o inmigrante. Recentemente se retomou a palabra inmigrante. Elisângela, há un pouquiño, falou de inmigrantes. Antes, se Elisângela tivese chegado ao Porto há 20 anos, non se consideraría unha inmigrante. Parecía que tiña terminado a inmigración. Tíamos refugiados, tíamos estudantes, tíamos simplesmente estranxeiros. De facto, eu legalmente non son inmigrante, son estranxeiro permanente. E, de facto, no meu país, na Galiza, eu tamén non son un inmigrante, son un residente ausente. Son estes foguetes mentais terminolóxicos semánticos. Un estranxeiro permanente ou un ausente, un nacional ausente. Duns anos para aquí, como digo, duns anos para aquí, estou exagerando, se digo 20 anos, é máis recente, se voltou a usar a palabra inmigrante. Mas non temos máis unha política de inmigración, por exemplo, no Brasil. Temos unha política para os estranxeiros. O estatuto é o estatuto do estranxeiro na actualidade. E temos clasificación de estranxeiros. Un deles é o traballador. O traballador, porque claro, tamén, voltemos a un factor que non esquezamos. Ten que haber autorización para recebelo e vontade para chegar. Senón un clandestino, típico da polémica nos Estados Unidos, na fronteira con o México. As persoas querendo chegar, do outro lado da fronteira non querendo recebelos, a construción do muro, tan explorada propagandísticamente por Trump, son inmigrantes, non, son hispanoamericanos, tratados con un certo desprezo, man de obra clandestina, xente que quere invadir sen ser convidada. O inmigrante, estritamente, é aquele que quer chegar, non é forzado, non é un escravo, non é un secuestrado, e aquele que quer ser recebido, que pode ser recebido, ou seja, que há un pacto. Nós queremos que você veña e você quer vir. Senón, entraríamos en xa questões de clasificación legais. Temos o refugiado, temos o clandestino, o sen papéis, o ilegal, etc. Mas depois temos outra figura moito curiosa, que é a do turista. O turista, un detalle sobre os inmigrantes. Claro, aquele que chega para traballar. Actualmente, o termo inmigrante, e Elisângela o asume e o toma para si, perdeu connotações mesmo, pejorativas. Eu xa fiz o teste, dediqueime durante moitos anos da miña vida a esta questão. E xa fiz o teste de preguntar, você é un inmigrante? A profesores estranxeiros de universidades federais, e non poucos. Non, son profesor aquí na UNB. Non, eu son profesor na Federal Fluminense, na UERJ, na Federal de Minas, mas está traballando e é estranxeiro. Sí, mas migrante é o garzón. Migrante é o traballador operario na fábrica, o transportista. Eu son intelectual. Ou seja,
a figura, e falo con desprezo do termo, non? Do intelectual, por parte do intelectual mesmo, ele ten dificultades de aceitar que ele é un inmigrante. Cando ele é un traballador estrangeiro, que teve a sorte de que o deixaron concursar, e ao mesmo tempo ele non foi forzado, unha opción dele, ele concursou porque podía, porque o deixaron. Muito ben. O turista é outra questão. Claro, no caso do turista, é moito interesante o turismo no Brasil, a política, a historia do turismo no Brasil. Brasil teve dificultades para ter turistas. Había un termo previo ao turista que era o de viajante. Há persoas que dedicaron a súa vida académica a estudar os viajantes no Brasil. Depois había un tipo de viaxante moito particular que era o viaxante naturalista. No século XIX. Aquí en Goiás temos Saint-Hilaire. Saint-Hilaire era un turista. Non. Saint-Hilaire, Auguste de Saint-Hilaire, escreveu Viaxen a Goiás, além de outras obras. Auguste de Saint-Hilaire era un inmigrante, tamén non, ele non quería ficar aquí. Ele traballaba, mas non traballaba para si, era un autónomo, ele era un pesquisador. O termo que se usaba era viaxante. O viaxante era un explorador que non quería conquistar, quería recoñecer, descrever, moito vinculado á academia, con ánimo científico, desde unha posición realmente académica, e todo isto é consecuencia, obviamente, do iluminismo. Tivemos eses viaxantes estranxeiros, e houve moitos no Brasil, relativamente, moitos con substancia, con magma, porque produciron obras que nos permiten refletir, axudan a refletir sobre a construción de representações acerca deste país. Mas depois chegaron outros, que son os turistas. Claro, e aí ven a questón, e é un problema, foi un problema no Brasil, como chegar ao Brasil para facer turismo. Reparemos nas nosas fronteiras. Non ian vir da Guiana francesa a facer turismo no Brasil, nen da Venezuela, nen da Colombia, podemos ir descendo pelo continente. Podían ser, me refiro a condições, primeiro, de deslocamento físico, geográfico. Imaginen chegar ao Río de Janeiro desde Lima, no Perú. Pois non. Podía ser desde Uruguai ou desde Buenos Aires. Entón, se tentou, a partir da década de 1930, impulsionar o turismo. Vamos ver por que surxiu isto e como se fez. En primeiro lugar, saibamos o seguinte: o turismo está directamente relacionado ao capitalismo e as ferias e aos dereitos traballistas. Mas os dereitos traballistas dentro de democracias burguesas liberais, como consecuencia da reivindicación mediante a movimentación, a luta sindical dos traballadores. É unha concesión. Unha concesión que ten moito a ver con o fascismo e con o nazismo. Por que digo que é capitalista? Porque non houve unha impulsão do turismo no ámbito comunista. Algo típico do ámbito comunista era colonia de ferias de traballo. Eu ainda coñezo da miña xeración xente que ia a Cuba nas ferias a acampamentos de traballo. Porque se coñecía unha sociedade socialista e ao mesmo tempo non tiña remorsos de preguizoso consumista pequeno burgués. Ia a Cuba, convivía con a sociedade liberada pelo socialismo e ao mesmo tempo contribuía na construción da revolución sendo destinado a unha plantación de cana de azúcar. Eso era feliz, non tiña remorsos, estou traballando e ao mesmo tempo estou facendo farra. Porque depois se facían festas e se percorría a illa. Digo, isto estou comentando de brincadeira, mas é verdade. Ou seja, non houve un vínculo ao socialismo real do turismo. O turismo é unha creación do capitalismo. Está directamente vinculada con as ferias. E as ferias do traballador, porque estamos falando xa do turismo de masas. Aquele que ten un tempo libre ao longo do ano e ten un diñeiro a máis
feiras pagas, remuneradas. E ten que haber fomento. Você precisa se relaxar. Você precisa coñecer o país. Você, além do máis, precisa liberar o corpo. Está na fábrica, está no comercio. E é bom que você descanse, pratique esportes, passeie, vá á natureza. O turismo inicialmente está, como turismo masivo, macizo, de masas, está vinculado ao turismo interno. O turismo interno emprendido pelo fascismo italiano, pelo nazismo alemán, inclusive aquí pelo Estado Novo. E agora me referirei a iso. Como o Estado Novo entendeu o turismo para o brasileiro, un turismo interno. Temos datas, fatos e símbolos. Ouro Preto, grande símbolo. A transformación, e unha transformación por decreto lei, de Ouro Preto, este é o termo usado no decreto lei, en monumento nacional. Cidade que deben coñecer todos os brasileiros. Aí está a brasilidade. E, além do máis, non é unha cidade simplesmente colonial. Aquí houve unha inconfidencia, unha rebelión, unha traición á coroa portuguesa que sometía este territorio. Aquí está a esencia da brasilidade. É bom, por tanto, que as persoas van a Ouro Preto. Mas voltemos agora a outro turismo, ao turismo en grande escala, porén de estranxeiros. Para iso foi fundamental a aviación. E a aviación só se consolida para atraer turistas na década de 1930, especialmente con a Varig. Visando non o europeo, imaginen, carísima esa viaxe. Había deslocamento por transatlántico, mas non era para turistas, era para mão de obra, para inmigrantes. Non se quería, imaginen, eran 13 días de ida e 13 días de volta. Se a persoa dispunha de un mes de ferias, non valía a pena chegar de transatlántico, por moito bon que fose. Ainda non había o conceito de cruceiro. Os cruceiros eran para se deslocar dun lugar a outro, non para dar voltas no mar parando en portos. Esa coisa tan ridícula que se faz na actualidade, mas non me vou referir a iso, unha brincaderiña, xa que é sexta-feira de tarde. Entón, voltemos a aviación. E a aviación para onde? Para os Estados Unidos. Surxe a Varig e surxe a famosa Paneir do Brasil. E comezan a chegar os turistas. E comezan a chegar os turistas aonde? A capital federal, ao Distrito Federal, ao Río de Janeiro, a París dos Trópicos, a Cidade Maravilla. E entón surxen os grandes hotéis. Non había hotéis. Para receber os turistas estranxeiros ten que haber grandes hotéis. Comeza a velos con o centenario de independencia do Brasil en 1922 e con grande exposición no Río de Janeiro que transforma a cidade de 1922. E surxen os casinos, obviamente, no Río de Janeiro. Porque o turista o que ten que facer é gastar. Temos que dar unha boa imaxe. Dar unha boa imaxe significa mostrar que isto vale a pena, que é belo, porque ele ten que ser un reproductor da propaganda, porque queremos máis xente como ele. Temos que entretelo, e ao mesmo tempo temos que facer con que consuma, con que gaste dinheiro. Os casinos eran moito importantes para iso. E aí seguiron os relatos, e vou comezar a encerrar. Eu, pois, levo uns meses dedicándome a dois suxeitos. Voulles por aquí. Vou compartillar, a ver se funciona. Vou por aquí unha imaxe. Un segundinho só. Un momentinho. Dá para ver esas capas. Se ven dúas capas dun libro. Então, você está reproduzindo a gente. Ah, que barbaridade. Un momentinho só. Vou interromper aquí. Un segundo só. Agora sí, non?
A ver, agora sí? Perfeito. Reparen neses dois libros. Son dois suxeitos moito atraentes. Xosé Casais Santaló e Álvaro de las Casas. Álvaro de las Casas esteve aquí do ano 37 ao ano 38. Pasou 2 anos dicendo que era un turista. Por qué? Porque ele, no final das contas, era un autoexilado. Digo autoexilado porque, vou explicarlo para que se entenda. No ano 36 comeza unha guerra na España, a Guerra Civil. E Álvaro de las Casas era un nacionalista galego, un separatista. Porén, era conservador, tiña sido monarquista, racionario, aristocratizante e con moitísimas simpatías pelo fascismo. Ele chega ao Brasil porque lle interesa. Ele dice aquí que está facendo turismo, o digo científicamente, teño fundamentos para expolo desta forma, ninguén o perseguía. Ele veio aquí porque lle conviña. En 2 anos que esteve aquí publicou 8 libros. Para nós que estamos na academia, pois un orgasmo de publicación. En 2 anos, 8 libros e centenas de artigos que agora na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional poden ser lidos. Mas non só no Río de Janeiro, publicou artigos por todo o Brasil. Era un tipo moito ben conectado. E un dos libros que publicou, vou me focar neste libro, é Na labareda dos trópicos. Me dirán, que foi este señor? Pois depois foi para a Argentina e para o Chile. Na Argentina, por exemplo, quen coñece o ámbito editorial argentino, criou unha editora que ainda existe, MC, que é bastante famosa. O C é do sobrenome dele, Álvaro de las Casas. Editorial Casas. Con un socio, Martínez, de IBM. Pois este señor chega aquí rapidamente, entra en contacto con o que era unha grande rede, que era a rede do Jornal A Noite, que coñecen o Río, na Praza Mauá, onde está o Museo do Amañá. Pois lá un predio que actualmente está abandonado, onde esteve a Radio Tupí, foi o principal arrañaseus do Río durante moitos anos. E aquilo era un xornal. Xornal A Noite, que tiña editora A Noite e varios outros xornais. A Noite Ilustrada. Tamén, ele rapidamente comeza a traballar lá, publica de tudo, mas sobre todo publica expondo curiosidades da Europa desde unha postura distinta aos leitores brasileiras, leitoras brasileiras, leitores brasileiros. E ao mesmo tempo escreve, e ao mesmo tempo viaxa. Mas ele non se recoñece como turista. Ele é un intelectual, ele é un xornalista, ele é un profesor. De fato, ele era doutor en letras pela Universidade de Valladolid, na España. Ou seja, ele tiña formación académica seria para a época, e xa tiña trayectoria de docencia lá, xa tiña trayectoria de poeta, dramaturgo, crítico literario na Galiza e en Portugal, e chega ao Brasil xa con un currículum considerável e con contactos xa trazidos de Portugal, e comeza a escrever sen parar, de forma moito cómoda, sempre, porque non se posiciona políticamente sobre nada que ten a ver con o Brasil. Ele expõe a historia da Europa, fala do barroco, das cantigas medievais galego-portuguesas, do teatro de Gil Vicente, etc., etc. Curiosidades da súa formación académica que non o prexudican, non o expoen. Simplesmente consolidan a fama que le tiña de intelectual. Mas houve un momento en que, sim, xa xusto antes de ir embora, finalmente se decidiu a escrever crónicas sobre o Brasil. E escreveu ese libro, Na labareda dos trópicos. É un libro destinado a turistas, mas a turistas imposíveis. Ou seja, estamos no ano 38. Faltaba moito pouquiño para que comezase a Segunda Guerra Mundial, que comeza o 1 de setembro no 39 coa invasión de Polonia. Ou seja,
moito dificilmente da Europa se podía vir ao Brasil. Estaba comezando o turismo dos Estados Unidos vía Paner e Varig, Paner, concretamente, ao Río de Janeiro, mas era ao Río de Janeiro. Porén, ele propón roteiros exóticos, por iso na Labareda dos Trópicos. Ele propón nestas narrativas de viaxen un proxecto do que sería un outro turismo para o Brasil. E comeza desde Roraima e vai descendo. De Roraima pasa do estado actual, que entón era o territorio de Roraima, ao Amazonas, está en Manaus. E depois vai percorrendo todo o nordeste até que regresa de navío ao Río de Janeiro. E vai labrando crónicas sobre a súa experiencia por estes espazos exóticos, mas con unha particularidade. Ele insiste na beleza natural, mas non na sociedade exótica. Para ele, a sociedade é unha sociedade totalmente occidental e moito desenvolvida. A poetas, a bons xornais, a educación, a limpeza nas ruas, como se moito ben, a interlocutores, a lacer a noite. É moito curioso esta perspectiva porque é falsa. Ele quer dizer que en Manaus se pode estar tamén quanto no Río de Janeiro ou no estado actual estado de Roraima se pode facer excursões seguras, amáveis e prazerosas como se fose no estado de São Paulo. Nese sentido, é un proxecto válido por ser unha tentativa de turismo alternativo por parte dun estranxeiro. Mas bastante pouco crível, faltalle credibilidade, porque sería moito difícil con este libro en mãos reproducir o roteiro que le fez. Alén do máis, un canto aos progresos que estaban afectando o Brasil, que estaban afectando positivamente o Brasil desde a Revolución de 30. Se son louvados os interventores, non eran gobernadores, os interventores postos pelo Estado Novo, nos espazos por onde le foi, etc. É un libro políticamente correcto para o Brasil, non se cuestiona nada da realidade político-social, ao mesmo tempo ten a ilusión de que ele cree que está no occidente europeo, inclusive en un día tógido de Manaus, porén propón que debería ser explorado, iso, por causa da natureza. Ele retoma o tópico de natureza. Un pouco depois surxe este outro libro, o libro do ano 40, o libro de Un turista en el Brasil. Este libro é unha barbaridade porque ten 240 páxinas e un auténtico guía de viagens. Por aquí se fala de onde comer, o que comer, onde se hospedar. Este libro verdadeiramente reproduz un roteiro, xera un roteiro que pode ser reproducido. E con esta outra característica que mencionei para na Labareda dos Trópicos, ele se refere ao río, mas ele diz, vale a pena coñecer o Nordeste, vale a pena facer turismo pelo río de São Francisco, vale a pena coñecer Goiás. Ele esteve na cidade de Goiás, ele esteve na que era entón a cidade de Leopoldina, actual Aruaná. Ele faz pescaría no río Araguaia, refere os carajás. Este era un profesor de Direito da Universidade de Santiago de Compostela, que fora diplomata en Santiago de Chile e en Buenos Aires, e este sí, que realmente é un exilado. Era masón, era republicano, estaba moito ben, debido á súa vida diplomática, vinculado a persoas do Brasil, tiña recursos económicos propios, non traballou, non era como Álvaro de las Casas, que constantemente estaba publicando, porque pensaba do beneficio das publicacións, publicando para xornais, sen parar, publicando libros, inclusive libros de poemas. Ele se dedicou a facer turismo na fixa que a dele por parte da embaixada da España, xa fascista, dicindo, temos un republicano aquí, masón, que era diplomata noso, mas, claro, ficou do bando dos perdedores,
Ele, que faz no Brasil? Se faz unha pregunta ao relator e a mesmo se responde, leva varios anos facendo turismo. E verdadeiramente fez turismo. E un turismo moito consciente. Unha persoa que desfrutaba observando e que quere ser realista e dar consellos. Ademais era fotógrafo e tiña unha Leica sueca excelente e le tiraba fotos. As fotos son dele. E tamén, en relación aos espazos que deben ser visitados, destaca aqueles espazos fora do litoral do sul e do sudeste. Ele recomenda o norte, o nordeste e inclusive incorpora o centro-este. Xosé Casais. E Xosé Casais, pouco depois, publicou outra obra que ten a ver con o que falamos do turismo nacional, que esta de aquí. Non a teño en capa, mas non sei se se ve. Esta de aquí, Roteiro Balneario. Roteiro Balneario é un libro publicado depois por Xosé Casais. Roteiro Balneario é un libro sobre turismo nacional e ele explica por que há unha rede de balnearios no Brasil todos da década de 30, en Sao Paulo e en Minas. Tal vez, son todos moito coñecidos. Popularmente o de Araxá, en Minas, o Pozos de Caldas, Caxambú. Entón, ele vai percorrendo balneario por balneario, dicendo que este é un proxecto magnífico por parte do Estado Novo para o turismo nacional. Ele fez o libro de estrangeiro, veña ao Brasil e coñeza o Brasil que non está aínda nos guías do turismo. O Brasil do norte, do nordeste e do centroeste. Ele fez ese libro. Mas depois faz outro, que é o libro do turismo nacional, o turismo balneario, pensando no traballador. Você, traballador da nova clase media brasileira, você precisa descansar. E descansar non fincando en casa. Tomar aguas, tomar baños, xogar o tenis, montar a cabalo, dar paseos, exactamente igual que o pensaba o Terceiro Reich para o traballador, para o operario alemán. A volta á natureza. Você debe sair da cidade e voltar á natureza e exercitar o corpo. E ao mesmo tempo cuidarse, beber aguas purificadoras, comer ben e practicar esportes. E ele, digamos que, coloca algo que nos podría chamar a atención, mas que existiu, que foi unha política por parte do Estado Nacional da República para as ferias do traballador. Ten en conta que aquí é cando surgen as leis traballistas, imitando a Carta del Laboro da Italia. Finalmente, Getúlio aprova unhas leis traballistas onde se garanten ferias. E claro, e surge un concepto que non existía, a previdencia. E ao mesmo tempo encarregarse do lazer saudável do traballador. Ese é outro libro que vale moito a pena ver. Reparen o seguinte, se trata de dois individuos que non eran inmigrantes. Xosé Casais tamén declara, eu non sou inmigrante, eu sou turista. E hai xente que se pasaba anos, Xosé Casais moito máis tempo que Álvaro das Casas, que pasou, no final das contas, só 10 anos no Brasil, embora publicase todos eses libros. Por eso, Xosé Casais pasou moitísimos anos aquí e nunca legalmente se declarou un refugiado. Ele sí que era, Álvaro das Casas non. Eran turistas, eu non son un inmigrante, eu son un observador, son un intelectual. Por tanto, non posso ser un inmigrante. Eu estou moito feliz aquí falando con vocês, mas é un saco estar aquí ás prácticamente 4 da tarde con este calor nunha estaceira, non sei se le doméis, como falo enjolado, eu sou unha persoa frente a Elisángela que fala medio portugués xa de Portugal, eu continuo falando galego, non sei se entendeu algo do que eu falei, mas aquí estou as súas ordens para debater. Eu agradezo moito os subidos, se alguén ouviu algo disto, alén de Tarsila e de Elisángela, e sería un placer desenvolver aquí unha tertulia. Estou ás súas ordes. Moitísimo obrigado pela paciencia.
tentei dar umas ideas do que é ser estranxeiro e depois coloquei 2 exemplos de 2 individuos que eran estranxeiros mas que non se consideraban inmigrantes. Elisângela agora non é como Xosé Casais e Álvaro das Casas. Ela xa se considera inmigrante. As cousas mudan conceitualmente. Muitíssimo obrigado. Paro. Obrigada, Antão. Prazer. Nossa, foi um prazer ouvir os dois. E um colocando o outro, né, em xeque, assim, vocês se colocaram em diálogo, não só por serem deslocados, para usar uma palavra bem ampla, né, mas trazem problematizações muito interessantes a partir disso, né. Você sabe que ouvindo o Antão, essa ordem ficou boa, né, eu gostei dessa ordem, porque agora eu fiquei assim, eu vou fazer uma pergunta para Elisângela primeiro, porque depois de ouvir o professor Antão fazer, em primeiro lugar, um campo semântico, construir para a gente, explicitar, na verdade, um campo semântico muito nuançado do que gira em torno de viajar, ser viajante, estar fora, deslocar-se, né? Lembrei até dos retornados, né, Antão? Que é uma outra categoria própria de Portugal. Coitados. Realmente é muito esclarecedor pensar nesses termos, né? Principalmente a coisa do imigrante como um trabalhador e como é que o intelectual não se reconhece como imigrante, mas como viajante, enfim, muito interessante. E justamente por isso, né, iluminada por essa exposição do professor Antão, mas eu tenho perguntas para você também, Antão, porque é tudo muito instigante. Elisângela, como é que é para você, porque você foi para Portugal para fazer, em primeiro lugar, um doutorado, né? Pela história que você conta. Em primeiro lugar, o objetivo é um doutoramento. E aí, por várias experiências pessoais aí, e imagino que isso envolva várias coisas, você começa a produzir arte, mas uma arte bastante, vamos dizer assim, politizada, pensando nessa figura dessas pessoas deslocadas, né? E o Antão tinha dito a respeito dos viajantes lá do começo do século XX, né, dos naturalistas, dos intelectuais. Aí eu me lembrei das viagens de Oswald, né, Antão? Do Mário, o próprio Guimarães Rosa fez essa viagem pelo interior do Brasil e, como bem disse o Antão, apresenta uma imagem de Brasil para a gente através da sua obra, o Grande Sertão Veredas, etc. Então, a minha pergunta para você, Elisângela, é: que tipo de imagem você acha que você está produzindo a respeito do Porto, a respeito de você no Porto? Porque a gente percebe que existe, de fato, uma política, mesmo que a gente não pense sobre ela, né? Existe, sim, uma política na produção dessas imagens. Que tipo de imagem você quer construir com esse trabalho no outro porto, com o registro disso através de fotografias, ou seja, uma técnica que já era utilizada lá no começo do século XX, né? Que tipo de imagem você acredita estar construindo com o seu trabalho no outro porto? Deixa eu te... Abre o seu áudio. Deixa eu ver aqui. Agora sim, acho que tem, não é? Ok. É interessante essa pergunta sua, porque eu vou tentar respondê-la já casando com uma pergunta e uma resposta em relação ao que o professor Antão estava falando. Porque eu me classifico como imigrante, e não como um estrangeiro intelectual ou um viajante. Primeiro, na minha carteirinha de residência, está lá, trabalhador altamente qualificado. Eu sou investigadora. Dentro do meu cartão de residência,
Não tem outra, e tem lá lei específica, porque são muitas leis, certo? Para a imigração e todo o resto. Mas a minha questão é, o que é ser um estrangeiro? Porque essa palavra também, ela me causa incômodo. Porque se eu me remeter para Grécia, para César, quem eram os amigos de César? E quem eram considerados amigos e quem eram considerados estrangeiros? Não é? Porque os amigos de César não são os estrangeiros também não são bem vistos. Então, se eu sou estrangeiro, eu também não sou bem vista. E engraçado porque tem uma colega minha do doutoramento, ela é alemã, ela morou muitos anos na Espanha e hoje ela faz investigação aqui na Universidade do Porto. No documentário, ela participou comigo, que ela é musicista, ela toca violoncelo e agora não mais, ok? Agora ela faz só pesquisa. Ela falou assim, olha, Elisângela, eu não quero mais colaborar com você, porque agora eu não posso, eu recebi a Bolsa FCT, ou seja, ela não disse, mas o que estava por trás da fala dela é, agora eu sou reconhecida pela universidade, a universidade me acolheu, eu não quero mais ser imigrante, eu não sou mais imigrante. Aí eu fiquei pensando, caraca, o que é ser imigrante? O que tem dentro desta palavra, não é? Por que as pessoas recusam? Eu sei de toda essa questão que, principalmente, tem uma fala reconhecida aqui pelos portugueses que os brasileiros vão trabalhar e aceitam os horários, os salários e toda a carga trabalhista, laboral. Os portugueses não, o estrangeiro aceita, ele tem que aceitar, não é? Justamente por conta dessa carga social e política que ele vem aqui fazer. Mas aí eu volto, quem é a Elisângela e quem são essas mulheres e por que não podem ser imigrantes ou migrantes, que eu nem uso mais imigrantes, eu uso logo migrantes, que é para falar que saiu de lá, está aqui e que também tem um movimento aqui dentro e qualquer hora pode não estar mais aqui, certo? Porque a minha imagem que eu quero construir com essas mulheres é exatamente uma comunicação que não está presa só na política ou na situação de pessoas que estão no porto, mas que elas possam estabelecer uma rede de contatos dentro não só da Europa, mas em qualquer lugar do mundo, não interessa. Quando eu voltar para o Brasil, eu não vou ser uma retornada porque eu não fui para a guerra. Mas não deixa de ser, enfim, isso é brincadeira, mas eu quero continuar com essa conversa, com esse diálogo, porque isso mexe muito, talvez devido à minha própria situação de pesquisa, de investigação, e por saber que essas mulheres também... por que eu estou falando só de mulheres agora? Porque é uma questão que aumenta mais ainda todas as potencialidades das classes menos favorecidas, das vozes mais excluídas, não é? Então, por isso que eu direcionei tanto para as mulheres e não para todo mundo, porque não teve uma altura que eu estava pensando em toda a gente, mas depois eu falei assim, não, se eu quero fazer e direcionar o trabalho para as classes menos favorecidas, então vai ser mulher. Tá, esse documentário que eu quero fazer agora, que eu entrego a tese, só mulheres brasileiras e africanas, devido ao quê? Devido a um número registrado pelo CEF, ainda agora atual, das extras comunidades aqui. Ainda continua. Primeiro lugar, brasileira. Segundo lugar, ainda, antes era Angola e Cabo Verde. Ainda é Cabo Verde, não é romeno. Antes era romeno. Eu tenho um gráfico tudo certinho do CEF. Então, quem são essas pessoas? Porque se eu falar se eu dar voz ou dar muita visibilidade para uma ucraniana, para uma romênia, não estou dizendo que não possa ser, mas de uma forma ou de outra, elas ainda vão ser acolhidas para trabalhar, elas ainda vão ser acolhidas pelo Estado, para ter voz, para ser parte dessa sociedade. Agora, as negras, as africanas, não, elas muitas vezes não são nem atendidas. Não são. E a questão da objetificação ainda, da questão sexual, é gritante, e eu não consigo ficar conformada diante de tudo isso. Então, para mim, essa questão de ser imigrante, ou de migrar, não é? Eu estou nessa situação.
ela é vulnerável, ela vai continuar sendo vulnerável, e por mais que eu não admita, um português nunca vai me tratar como um português. Eu não sou portuguesa, a minha identidade não é portuguesa. Essa língua pode estar toda enrolada agora, mas eu volto para o Brasil um mês, já igual, já nivela, entende? Porque isso também mexe com a gente. O Antônio sabe melhor do que ninguém. A questão da língua ela é muito forte, é o primeiro processo de aculturação e de dominação, não é, do povo, dos povos. Então, não vai ser por aí. Eu vou continuar me sentindo uma imigrante, entende? Por mais que eu tenha lá no meu cartão, por mais que eu tenha cidadania portuguesa, o ano que vem eu já posso pagar a cidadania portuguesa, são 5 anos, com cartão regularizado, tudo, porque eu já saí com visto do Brasil. Então, eu vim com eu faço parte de uma classe muito privilegiada. Com todas as dificuldades, eu sou privilegiada. Então, por que que eu estou tão incomodada? E por que que eu não fico quieta no meu canto? Não é? Porque a questão é essa também. Por que que eu tenho que mexer tanto e revirar tanto? Sendo que a minha situação não é, eu não vim aqui para ser cuidadora de idosos, por exemplo. De certa forma, o Estado me acolhe. Olha, minha bolsa terminou. Eu recebo uma restituição do Estado hoje, mínima, baixa, não é? Mas encarada como pobreza, não interessa, mas o Estado me acolhe. Porque eu contribuí com o Estado durante 4 anos. Eu contribuí, não declarei imposto de rendas, ok? Porque quem é bolsista não declara imposto de rendas, mas eu tenho tenho uma hierarquia que você tem um respeito pela sociedade, porque você chega e você não é qualquer pessoa. Não são todos os portugueses que são formados, ponto um. Ponto 2, não é todo português, é a elite da elite que tem mestrado. Doutorado, então, a pirâmide é muito fina, mas muito fina, muito mais do que no Brasil. Muito mais, porque todo mundo aqui vai trabalhar. A cultura e a intenção e o olhar é diferente. É muito diferente. Aqui não tem, por exemplo, se eu quiser ficar aqui para dar aulas, eu não vou conseguir, não tem essa hipótese, essa possibilidade. Então, eu vou dizer que eu sou só uma viajante de 10 anos aqui, de 15 anos aqui, isso para mim é uma coisa, eu estou querendo enganar a mim mesmo, entende? Eu não consigo entender como essas pessoas, não é, elas não conseguem se reconhecer, porque elas estão se negando. Então, para mim, é uma questão de Olha, a primeira coisa, para eu ter respeito da sociedade ou das pessoas, onde quer que eu vá, eu preciso me reconhecer quem eu sou. Eu sou isso, eu sou uma imigrante. E pronto, estou aqui como esse tal coisa aí. Posso não ter um trabalho altamente qualificado, ganhar 5.000 euros, ok? Mas a minha função e o meu papel social, ele continua. Então, eu tenho que tomar frente a isso. Bom. Pois é, né, Elisângela, assim, para mim é independente do nome que você assuma, imigrante, viajante, nem foi isso que eu quis dizer, né, só estava mostrando o espectro reproduzindo o espectro que o professor Antônio trouxe para a gente. A minha pergunta era exatamente essa, porque eu fiquei aqui anotando, né, desde os viajantes do final do 19, começo do século 20, até esse turismo balneário, né, com que ele vai finalizando a fala dele, e principalmente com as publicações, e elas envolvem não só crônicas como fotografia, porque de uma forma geral esses naturalistas acabavam se disponibilizando dessas técnicas de registro, né? Era essa a minha questão. Uma imagem está sendo produzida, né? E essas são sempre políticas. Por isso que eu te perguntei, o que é que você está fazendo? O que você entende que você está fazendo? Mas para mim você respondeu, né? Que é assim, você se entende, em primeiro lugar, como uma pessoa privilegiada e sabe que existem outras pessoas que estão aí nessa condição que não tem a carteirinha do trabalho altamente qualificado, né? Que vão trabalhar em subemprego, sofrer todo tipo de exploração, e você vai, então, fazendo recortes, obviamente, porque nenhum trabalho consegue dar conta do todo, você vai produzir, na minha opinião, uma imagem assim, muito incômoda para o Estado português. Ao contrário do que o Antônio apresentou aqui de
alguns exemplos, né, em que vários desses turistas ou viajantes produziram imagens bastante interessantes para o Estado brasileiro, não é isso, Antônio? Sim, vamos, fala do poimento, a confisão, o testemunho de Lisângela está cheio de sugestões. Claro, eu comecei a miña intervención dizendo que o inmigrante é un problema. No Brasil temos o percurso xa completado. O Brasil nos serve para chegar a moitas conclusões. A emigración no Brasil parou na década de 1950, ou seja, o Brasil foi un país de destino até o final do goberno de Juscelino Kubitschek. A partir da revolución, ou seja, do golpe de Estado, da ditadura militar, non houve máis emigración, mudou. Além do máis, nesa época, os europeos, portugueses, españois, italianos ian para Alemanha, França, mudaron os destinos. Ou seja, o Brasil é un país, tirando o que aconteceu recentemente en São Paulo con os bolivianos, os coreanos, para a industria téxtil, o Brasil é un país que xa completou o seu percurso. Pode iso ser retomado se as condicións económicas do Brasil mudaren. Actualmente o Brasil, desde a décadas, sobre todo desde a década perdida, o Brasil, desde a década de 1980, o Brasil é un país atraente. A non ser para persoas que están en países piores, como os paraguayos, por exemplo, viciños de aquí, ou ese nicho, os bolivianos de industria textil, ou ese nicho de coreanos, concretamente de São Paulo. Mas, embora teña sido un proceso devagar, podemos dizer que terminou na década de 50, 60, non? Os últimos inmigrantes que vieron foron os da construción de Brasilia, eu digo, como marco simbólico. Brasilia, embora non se fale, ten muitísima man de obra europeia na súa construción, de pedreiro mesmo, de man de obra non cualificada. E entón, mas a reflexión sobre que facer con esa persoa problemática que é o inmigrante foi moito propio do Estado Novo. Getúlio Vargas chegou a conclusións magníficas, dicendo non hai nada a facer con eles. Nunca serán brasileiros. Mas como nós queremos que eles fiquen, temos esperanza e o sabemos que mediante o ensino, os fillos deles sexan brasileiros. Por iso houve a nacionalización do ensino. As sociedades de estranxeiros foron fechadas todas. Tiveron que ser mixtas e ter na presidencia un estranxeiro. Sociedade nipo-brasileira, ítalo-brasileira, tiñan que ser mixtas. E no Consello Directivo, o presidente tiña que ser brasileiro. As escolas estranxeiras foron todas fexadas. As que había no Sul. Se aproveitou tamén para iso a Segunda Guerra Mundial. Había libro de texto en lingua estranxeira para esas escolas de colonia. Todo iso foi acasado. De forma moito brutal, mas de forma tamén, desde un ponto de vista de política de Estado, moito inteligente. Con estes non hai nada a facer, son gringos, ou seja, son estranxeiros, nunca se van entre brasileiros. Mas con os seus fillos, sim. En Goiânia temos poucos, mas temos un grupo moito exemplar nese sentido, que é o dos libaneses. Está xeia, Goiânia de libaneses. Imaginemos todos os libaneses que actualmente son enxeñeiros, médicos, profesores da UFG, son todos goianos, goianienses, brasileiros. Os avós, os pais, os bisavós, non, eran turquiños. Mas se conseguiu, ou seja, é unha persoa problemática, o inmigrante. A esperanza está no fillo, ou na filla, nos fillos. Se Lisângela ficase, os seus fillos serían portugueses, embora a súa mãe falase do Brasil e de vez en cuando eles fosen ver a familia e os amigos ao vello país. Há unha metáfora que eu odeio porque é utilizada para tudo, que é a famosa terceira marxen do río, do João Guimarães Rosa, mas o inmigrante é alguén que está na terceira marxen do río, ou seja, non está no seu país, tamén non está nunha illa, lá, flutuando, e normalmente se queixa. Claro, sempre que lle permitan se lamentar. A posibilidade é que ou fica caladiño ou você vai embora. Mas se há unha certa liberdade, o inmigrante vai se queixar, oye, o outro é un nacional. Como son estes?
Eu non me acostumo a comida, a educación, a relación coa muller, a relación con o home, as relacións sociais, o tempo de nacer. É un conjunto de lamurias. Cansa moito escutar os inmigrantes. Eu sou un inmigrante. Esgota. Por que non para de se queixar? Nada está ben. Non, aquí hai cousas boas. Mas no meu país, sabe, non me adapto. A marginalización, a agresión, me sinto sempre excluído, non estou à vontade, sufro depresións, angustia, agonía, cansazo en todos os sentidos psicológicos. Entón, ese é un problema. Por iso digo que é unha irresponsabilidade. Comecei a miña fala dizendo é unha irresponsabilidade como política do Estado trazer o outro. Se traz por motivacións económicas. Mas está trazendo un problema. Mas, por exemplo, Lisángela ten un beneficio. Ela é cristá. Que supoño, non? Tanto faz, pode ser atea ou pode ser... Está, me refiro ao católica ou evangélica, non? O problema é cando é o problema de ritos afro-brasileiros ou o que quiser. Mas quero dizer, Lisángela, você non é musulmana. Há un problema terrível, que é o problema... Sí, aí sim. Como a Alemanha ou a França, você, digamos que étnicamente é afro-luso-brasileira. Vamos criar unha etnia, estou brincando, entón, você cabe en Portugal, você cabe en Angola, inclusive, você cabe no Brasil. Podemos entrar en idiolectos e sociolectos e variedades da fala, en política lingüística, non é o caso, mas você fala portugués. E, ademais, você é unha tradición occidental cristá. Entón, você é relativamente asimilável, e seus fillos serán asimilados. O problema é cando o outro é de outra religión. E entón surxe xa algo que había moito discurso, mas moito discurso me refiro a, decenas de libros de legislación na década de 20 e de 30, que era o quisto racial no Brasil e o perigo do estranxeiro. Había moito discurso no Brasil na década de 20, que facer con os xaponeses? Se traz, é o perigo amarelo, non? Se tracen ou non se tracen? Porque non se van a asimilar. Son importantes para a horta, para a agricultura en pequena escala, precisamos de hortifrutis, mas até que ponto vale a pena? Obviamente o Brasil vetou musulmanos. Houve unha tentativa no comezo do século XX de trazer iraquianos cristãos, caldeus, que estaban sendo perseguidos. Estamos falando dun século, continúan sendo perseguidos. Mas dizer, non, porque son árabes. Admitimos os sirios, admitimos os libaneses, mas iraquianos ata aí non. E na política de inmigración é moito importante ese detalle. O outro sempre molesto, mas sempre que sexa posible asimilalo, pelo menos, non a eles, senón a súa descendencia, vamos a aceitalo. O problema é cando o outro é inasimilável porque é completamente de outra cultura vinculada á religión, é o musulmano. E non digamos na historia da humanidade o que aconteceu con os xudeus, que non son asimiláveis. O xudeu é sempre xudeu, o musulmano é sempre musulmano nun país cristán occidental. O caso de Lisángela é un caso típico, mas é aceitável para unha política perversa de fomento da inmigración. Ela non será, ela será unha inmigrante ou unha estrangeira, unha persoa que non está completamente a vontade, que non se sinta nacional, mas seus fillos irá ficarse, ou se irá ficar, pois serán portugueses. E ao contrario, así aconteceu no Brasil. Por iso me refería antes aos sirio-libaneses de Goiânia. E a terceira seguirá na terceira marcha, sentindo-se incómoda e tal. Eu estou aqui porque tenho que estar, estou com a tese, mas eu continuo sendo brasileira, outro me olha como brasileira, suxo discriminação por ser brasileira. Tá bom, aqui melhor também, porque temos saúde pública, ensino público, talvez un pouco mellor, se pode camiñar con menos perigos de delincuencia pelas rúas, porén, entre as partes negativas. É unha reflexión constante e divertidísima, se se leva con humor, porque é unha constante ponderación entre o bon e o ruído. Vale a pena, non vale a pena. Me sinto ben por isto, me sinto mal por aquilo. O inmigrante é o problema. Estou aqui lembrando, mas é só um comentário, só para mencionar mesmo,
O Luiz Rufato escreveu muitos livros sobre essa relação do brasileiro em Portugal, né? Vários livros, assim. Mas O livro foi muito por lá. foi, sim. Mas sabe o que você me lembrou, Antônio, no que diz respeito a esse problema maior da religião? O massacre dos malês no Brasil, né? Que eram todos muçulmanos, assim. Claro, a elite. Sim, a elite. E aí a gente está falando de escravizados, pretos, mas muito bem educados, com uma formação... Islamizados, alfabetizados. Exato, né? E aí quando eles se encontram e se reconhecem na Bahia e organizam a coisa, não sobra um para contar a história, né? Uhum. E aí, enfim, só lembranças também, porque eu estou achando o debate muito interessante, assim, vocês estão trazendo elementos muito interessantes mesmo. Mas, Antônio, mais uma pergunta. Você disse, então, que essa política, que eu vou adotar aí a palavra irresponsável, porque eu concordo, é sempre irresponsável mesmo, né, de fazer o corpo do outro se mover para lá e para cá, e, enfim, em função de interesses econômicos, no Brasil termina na década de 50, você disse. Sim, no final da década de 50. Non, son dados estatísticos, ou seja, se parou nunha década, ou seja, non houve, teña en conta que foi o crack da bolsa de Nova York, a Revolución de 30, se pasaban de man de obra debido á grande morte de xovens na Primeira Guerra Mundial, entón había máis traballo na Europa. Na década de 30 parou a inmigración, na década de 40 tamén parou pela Segunda Guerra Mundial, recupérase no final da década de 40, e hai unha década onde voltou a haber inmigración. Unha década, uns 15 anos. E os que coñecemos vivos actualmente son desa época, ou seja, é imposible que, por unha questão etaria, neñún de nós, aquí en Brasil, coñece un inmigrante década de 1930, tanto os mortos. Entón, a xente que veio ao Brasil como inmigrante, mas son deses da última vinda, que eu falo a vinda da geração da construção de Brasília. Sim. E aí, na sequência da sua fala, você vai apresentar esses livros interessantes, né, as crônicas do Casais, esse guia de viagens aí, que mostra uma ideia interiorizada de Brasil, né? Então, vamos conhecer Manaus, vamos conhecer o Brasil profundo, né? Fazer turismo pelo Rio São Francisco. Pois é. Ou seja, desde Juazeiro do Norte até Pirapora, de barca ao Rio São Francisco, e verá isto e verá aquilo. Está o roteiro perfeitamente traçado. É muito interessante isso. E aí eu fiquei me perguntando, então, só desdobrando, o que acontece exatamente nos anos de ditadura no que diz respeito a esses sujeitos em deslocamento, ou eles nem estão aqui, eles desaparecem. Aí eu estou falando, o imigrante, você já explicou que há um corte na política, né, de trazer imigrante. Sim. Mas durante a ditadura, como é que fica essa questão? Permítame a pergunta brincada, Jona, terceira, qual das ditaduras? A de Eduardo? Perfeito. Nós tá, desculpa, estou pensando só na de 64, perdoa. A partir de 64, como é que fica isso? Não, é curioso. Não há problema nenhum. No 64 temos estrangeiros, há um caso muito particular, padres da Teologia da Libertação aqui em Goiânia, dominicanos que sofreram, que foram encarcelados, mas havia muito poucos. Tenham em conta, ainda mais, que se podia sair do Brasil. Se saiu do Brasil para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile. É o drama do refugiado político, porque aquí começa no 64, mas no Chile no 73, na Argentina no 76, non? Entón, houve moito brasileiro que saiu do Brasil, iso afectou sobre todo a brasileiros, afectou moito pouco a inmigrantes. O caso
máis significativo é a era Vargas primeira, non? Do 30 a 45. Vargas aí foi moito inteligente, falou, moito inteligente, e temos un caso perfeito, Olga Benario. Aquí non queremos refugiados políticos. E se ven algún que saiba que vai ser deportado. É moito famoso o de Olga Benario por ser a muller de quen era. E por ser ela quen era. E a mãe de quen foi, etc. Mas há casos de anarquistas, comunistas e socialistas españois. Isto está xa publicado nos inventarios do DEOPS, Departamento Estadual de Orden Político Social de São Paulo, que son enviados por Getúlio directamente a Porto, a cidade con Porto, a cidade litoránea, a cidade portuaria, onde xa tiña vencido o exército de Franco. Eran desembarcados e directamente fusilados no cais. Dicendo, cuidado, vocês, inmigrantes, se mexen con política de forma inadecuada, vocês van ser reportados en contemplación. Vocês escollen. Ou seja, o controle non só do estranxeiro, que eran moito poucos. Reparen no cuidado que tiñan Xosé Casais e Álvaro de las Casas en dizer, non somos turistas, estamos aquí eternamente de turistas. Mas para o inmigrante había unha advertencia moito clara, non mexa con política. E o caso que todo o mundo coñece, pela historiografía, etc., e pelo filme, é o de Olga Benario. Sim. Aquí non tivemos colonia de refugiados, non houve refugiados durante o período primeiro de Vargas. Sim. Nossa, é tudo muito interessante isso, né? É muito interessante isso que você fala, professor Antônio. Sim. É muito interessante isso que você fala, principalmente em relação a essa questão não só do refugiado, mas não mexa com a política. O imigrante não deve mexer com a política. O refugiado aqui ainda é o maior calcanhar de Aquiles, não é? Da Europa inteira, porque a procura por um lugar, uma terra segura é muito grande, não é? Eu me lembro que eu encontrei uma mulher, conheci uma mulher, ela se chama Maria Cláudia Henriques, ela é descendente de filha de... Aliás, o pai de Senegal, a mãe de Cabo Verde, ela nasceu em Moçambique e o pai da Guiné-Bissau. Aliás, o avô, desculpas. E ela tem uma instituição, e ela tem uma associação aqui, e os filhos dela são todos portugueses. E ela tem a nacionalidade portuguesa, porque ela falou que ela se reconhece como portuguesa e aqui é a pátria dela, que é o lugar que ela está. E ela tem uma associação aqui que recebe, chama Luso-Africana, desculpa. E ela atende as pessoas a qualquer hora, a qualquer momento na associação dela. Bem pequena, curta, estreita, mas ela fala muito dessa questão do acolhimento dos refugiados, mas que, ao mesmo tempo, é a sensibilidade maior do presidente, porque eles ainda não conseguem organizar uma política de Estado que seja realmente suficiente ou acolhedora, não é? Portugal não consegue hoje ainda, quase nenhum país, não é? Eu posso estar errada, a ter uma política de Estado direcionada para refugiados. E seria, ela ainda falou assim para mim, por que você não trabalha com refugiados? Eu falei assim, nunca. Refugiados é outra coisa muito mais complicada. Se eu, me autodeclarando como imigrante, já não sou, não é? Já vou sofrer uma tensão social e política muito grande, se eu trabalhar com qualquer coisa em relação ao refugiado, é muito pior ainda. Recentemente, teve um português que foi preso, não sei se vocês viram nos noticiários, eu já me esqueci o nome dele, ele foi preso, inclusive, em alto mar ainda, antes de chegar mesmo aqui, e ele saiu, se posicionou frente ao Estado português. Então, realmente, são muitos casos delicados que deixa mesmo sem saída, não é? E eu não consigo não consigo nem me assumir direito, aliás, não é que eu não consigo, acho que eu me assumo, não é? Como imigrante e com todo esse papel social que precisa haver, porque, voltando àquela questão da imagem que eu quero passar, Tarsila, é essa questão de que esse movimento
olha, desde a época da colonização, ele existe, ele sempre existiu, não é? Essa objetificação das mulheres, essa questão da importação da mulher branca para casar na época do Brasil colônia, não é? Nós temos nos próprios livros de literatura que as mulheres para casamento teriam de ir de Portugal para o Brasil. As índias não seriam para casar, mas as portuguesas tinham que ser exportadas para o casamento. Então, não tem como eu falar, eu simplesmente passar por tudo isso e não suscitar ou levantar um diálogo, ou ainda tentar estabelecer um diálogo de que é preciso, sim, pensar não só com cuidado, mas no outro lado, porque eu não posso só ver o Estado, ou só ver a política local, porque tem essas pessoas que são flutuantes, essas pessoas vieram para cá, estão aqui, porque o país as acolheu, porque o país abriu as portas, as fronteiras abriram as portas. Já houve uma série de perguntas lá nas fronteiras antes de entrar, já houve uma série de exigências nas fronteiras antes de entrar. Se o país abre as portas, permite entrar, isso que eu estou falando do imigrante, ou do turista que se tornou imigrante, talvez, não do refugiado, que é outro problema, ok? Se abre as portas e se permite essas pessoas ficarem, é preciso haver, sim, uma forma de política do Estado, uma aceitação social, que talvez nunca vai haver, não estou dizendo de todos os países, mas eu estou falando, por exemplo, em Portugal, eu acho que no Brasil também, nós também somos muito preconceituosos, né? Não gostamos muito, dependendo do estrangeiro que aí chega, não é? O boliviano, o chileno um pouco menos, mas nós temos muito preconceito com os outros povos também. Então, é preciso também pensar, não só numa forma social, uma forma política, mas nós precisamos pensar que a minha questão é esse povo, exatamente, que, independente de onde que saia, independente do país, independente da etnia, independente da nacionalidade, independente da religião, porque são pessoas, e eles precisam de um espaço que seja minimamente digno, e muitas vezes o que se apresenta como digno, não tem nada de digno, não é? Porque a partir do momento que você não é aceito socialmente, que você não tem lugar nessa sociedade, que você não tem voz, que você é invisível, que você não tem um espaço social, o único espaço social que você tem de convívio é dentro da tua própria comunidade. Não existe inserção social dentro do meio de, por exemplo, portugueses, né? Eu tenho amigos, frequento aqui, mas uma pouca amiga que vem aqui e fala assim, eu sou a única portuguesa que venho na tua casa, e fala com ar de deboche, brincadeira, tal, mas é uma mentalidade, é o que está por trás desse discurso, é o que está nesse discurso, não é? O português pode ser meu amigo, mas da porta para fora, dentro da minha casa, não serve. Então, tudo isso é uma questão muito delicada e que mexe com a gente, não é? Eu tenho certeza que o professor Antônio, de certa forma, por conta desse cansaço, de todas essas angústias, de todas essas problematizações, também vai ficando, por mais que tem muitos anos que esteja no Brasil, que já se reconhece, não sei, o professor reconhece como brasileiro? Estou brincando agora? Non, eu te respondo. Non, é unha questón de quase conceito, vale? Para comenzar, eu sempre tive moito claro que eu sou estranxeiro. Depois que estou aquí para traballar. Aí entra algo que é quase esquizofrénico. Un estranxeiro que quer non se sentir estranxeiro. Un estranxeiro é estranxeiro. Será enxergado como estranxeiro. Se o estranxeiro non ten iso claro, pois sinto moito por ele, vai sofrer, vai ser un coitadiño, porque non se vai a aceitar a si mesmo. É unha contradición desde unha postura quase esquizofrénica. Você quer non ser estranxeiro? Non, você é estranxeiro. Outra questón, o inmigrante, a non ser que, se non quer ser un revoltado, para conversar consigo mesmo, ten que aceitar que é un traballador estranxeiro. Entón, é que eu gostaría que non me enxergasen como estranxeiro. Non, você pode gostar do que queira, mas você é un traballador estranxeiro e está aquí para traballar. E non nasceu aquí, sentímolo moito. É unha questón simplesmente de nascer.
non estou aquí. Entón, consecuentemente, non é daqui. E está aquí porque deixamos que você estexa aquí. E podemos, en algún momento, decidir que você vai ter que sair daqui, porque você non ten direitos de nacional natural inastido. Son questões moito claras. Ou seja, é un debate que para min pode ser moito estéril, porque vira en unha lamuria. Sendo así, e é unha lamuria se você non aceita a súa condición, a súa circunstancia, os seus condicionantes sociais, e tamén se você non aceita a súa propia liberdade. Foi você quen decidiu asumir ese desafío. A outra figura que é moito interesante, moito pesquisada, que é o do naturalizado. É para introducir un poquinho de humor. Você se pode naturalizar, Elisângela. Eu non me vou naturalizar porque non vai servir para nada. É unha ficción. Se crea unha argucia legal, é posible que nestas condições o estranxeiro inmigrante se naturalice. Eu, que me recebeu na UFG, é un tipo xa falecido há moitos anos, que era un xileno. Como era da nosa facultade, vou falar quen é. Fernando Praza. Era moito singular, o Fernando Praza. Ele chegara a Goiânia no final da década de 1950. Un pioneiro. É da primeira turma do direito da UFG, compañero de sala de aulas de Iris Vicente. Ou seja, ele tiña dúas graduações, direito pela Federal, primeira turma, letras pela Católica, era profesor de latín e ao mesmo tempo era delegado da Policía Civil do Estado de Goiás. Estaba naturalizado. Tiña casa en propiedade no sector marista, en familia, e era prácticamente un fundador de Goiânia. E, de facto, era o fundador da UFG. Muito ben. Pois ele tiña 60 anos e as persoas dicían, xileno. Era visto como un xileno. Era aposentado xa pela UFG, de profesor de latín, pela Policía Civil, para ser un estranxeiro policial que verdadeiramente estaba naturalizado, legalmente naturalizado, formado en direito. Ou seja, desde prácticamente adolescente estaba aquí. E morreu, faleceu, sendo enxergado como un estranxeiro. É unha figura legal moito interesante, que é unha ficción, a da naturalización. Non se pode naturalizar o estranxeiro. Pódese legalmente, mas a natureza non se pode mudar. A palabra, etimológicamente, xa é moito significativa. A questão é que a naturalidade, ela te dá algumas regalias, não é? E as pessoas se iludem com essas regalias e se apropriam delas e do discurso que essas regalias fornecem e acham que está tudo bem. Mas vão continuar sendo estrangeiras. Tamén pode... truques, se pode depois parecer non estranxeiro. Se você comeza a falar exactamente como unha portuguesa do Porto... Pois, você é uma o violento é fundamental. E se veste como unha portuguesa do Porto e ten os mesmos hábitos. Iso moita xente sabe facer moito ben. Disimularse de estranxeiro. Esa é unha posibilidade. Você pode ser máis feliz, así. Mas acaba por ser uma agressão com a própria pessoa. A máscara serve para fora. Ou então você muda completamente da sua personalidade. Muito bem. Eu continuo falando. Eu acho que estamos só nós na sala. Mas... Eu vou fazer o seguinte. Eu estou gravando, né, a nossa... Porque eu vou subir para o YouTube, tem uma página da jornada. Então, o que eu vou fazer agora, se vocês não se importam, em primeiro lugar, eu gostaria de convidar os dois para participar do nosso livro, da jornada. Então, por favor, preparem seus textos. Eu vou mandar um e-mail bem bonitinho, com prazo, com formatação, com tudo, mas eu já gosto de avisar assim no dia da palestra, porque vai que vocês não escreveram todas essas coisas boas que disseram e já começam a trabalhar, né? Enfim. Então, fica o convite para o livro, logo chega o e-mail. Eu queria saber, porque eu falei aqui também o tempo todo, monopolizei o debate, peço desculpas, então eu queria saber se alguém que está aqui nos ouvindo
gostaria de fazer alguma pergunta, porque nós ainda temos algumas pessoas na sala. Porque se não houver mais perguntas, eu vou encerrar a gravação e vou pedir uma parte só com os meus convidados. Eu queria fazer uma colocação, antes de fazer uma pergunta, na verdade. É só em tom de agradecimento a Elisângela mesmo, porque eu me senti muito representado, sobretudo pela última fala dela, porque a minha mãe mora em Lisboa. Minha mãe, nascida no interior de Goiás, na cidade de Itaguaru, ela foi para Lisboa em 2018 para acompanhar o marido dela, e ao contrário dessas pessoas que a professora Elisângela citou em relação ao estudo dela, né, pessoas que usam a arte como combustível, né, a Márcia com as suas esculturas, as outras a partir das performances e das artes cênicas. A minha mãe, antes de se mudar de Goiânia para se deslocar até Lisboa, ela fazia pamonha, ela tinha uma pamonharia em Goiânia, né? Então acabou que ela não teve essa mesma, digamos, esse refúgio, né? Essa interpretação da migração como um refúgio, na medida em que ela trabalha como cuidadora de idosos em Lisboa e ela não tem tempo para fazer absolutamente nada. O círculo social dela é extremamente restrito, assim, né? Então, toda essa convivência, experiência de vida que ela teve, trabalhando com inúmeras funções, entre elas, como fazedora de pamonha, né, acabou sendo completamente anulada por lá, né? Então, a professora Elisângela aí trouxe alguns subsídios que me fizeram lembrar da minha mãe e eu fico muito agradecido por isso, assim. Ok, muito obrigada. E tem mais uma pergunta, agora uma pergunta de fato que eu queria fazer para o professor Anton, que eu tenho pensado muito em relações entre as narrativas etnográficas e a literatura propriamente dita, né? E nisso eu me pergunto sobre o lugar dos antropólogos. O que seria, ou qual seria o lugar do antropólogo que se desloca de um lugar, de um país, entrando aqui na condição de imigrante ou de trabalhador, eu não sei, é isso que eu quero saber, né? Na medida em que o antropólogo se propõe sair de um lugar para, entre aspas, se infiltrar numa determinada cultura e absorver esses elementos para depois, enfim, sistematizar esses elementos através da etnografia, né? Sí, Julio, eu respondo. Vamos ver, temos obras que son clásicos no Brasil de estrangeiros. Vamos ver. O primeiro, o grande bestseller, posso usar esta forma de cualificalo, do final da década de 1930, de Stefan Zweig. O Brasil, país do futuro. Neste caso non temos a un antropólogo, nen a un sociólogo, é un biógrafo, no final das contas ele é un empresario, ¿no? Pero era un biógrafo e un romancista. E ele escreveu unha interpretación que foi famosísima, traducida inmediatamente ao español, ao francés. Moito polémica porque louvaba o Brasil. Entón, a intelectualidade de oposición á política cultural, falouse onte do Ministerio de Gustavo Capanema, considerou un entreguista, cando ele verdadeiramente acreditou no Brasil e na política cultural que estaba desenvolvendo desde o Ministerio de Educación e Saúde Pública. Esa é unha obra, moito ben. Depois faço a síntese. Outra, que surgiu na cabeciña da persoa na mesma época, mas foi publicada moito depois, de Levi-Strauss, Tristes Trópicos, falando xa de antropólogos. É outro best-seller. Quanta gente, sem coñecer o Brasil, tentou se aproximar ao Brasil lendo Tristes Trópicos, que é unha mistura entre diario de viagens e reflexão antropológica. Un libro moito curioso. Como diario de viagens é unha desgraça. O Levi-Strauss passa por Goiânia, né? Ele faz uma descrição do grande hotel, do desértico que ele presenciou durante o processo de construção de Goiânia na época, né? Sobre isso eu escrevi há muitos anos com um colega da Letras, o Alexandre Costa, um artigo.
A modernidade asustadora, o pesadelo goiano de Lévi-Strauss. Ese foi o título do capítulo. Alguén que era un antropólogo, alguén que viña da inteligencia francesa, non entendeu algo, vos usaron máis expresión, que é posible no Brasil, que é o de queimar etapas. Ele queimar etapas. Ele ficou xocado. Como? Da nada queren criar unha cidade moderna. E ele ten unha prosa entrañável dedicada á cidade de Goiás, onde se senta a vontade, ele recoñece e se recoñece na cidade de Goiás, ele sabe entendela e ele está a vontade lá. Porém, depois fica alguén que é un estruturalista fica enlouquecido, dicindo, que é isto? Esa é unha obra dun antropólogo moito interesante, mas há dúas que marcaron moito máis, porque duraron na academia moito tempo, ou seja, é unha obra que até ben recentemente ninguén cuestionou, Tristes Trópicos, mas dificilmente aplicável en traballos académicos posteriores. As que foron moito aplicadas son dúas de dois sociólogos, unha de Roger Denis e outra de Lambert. E aí se cría, no caso de Denis, son os dois fundadores da Universidade de São Paulo, son da mesma turma de Lévi-Strauss, mas aí se cría unha forma de entender o Brasil que perdura para moita gente, inclusive na academia até agora, que é o dualismo. Os dois Brasil. O Brasil rico e o pobre. O desenvolvido e o favelado. Ou seja, na interpretação do Brasil, o dualismo de Roger Denis e de Lambert foi incrivelmente poderosa, essa interpretação. Durou muitíssimo. E então muita gente, a partir dessas duas obras, que são concebidas na recém fundada Universidade de São Paulo na década de 30, por estes dois rapazes, porque eram dois professores muito jovens na década de 30. Bom, Lambert era da Universidade Nacional, era da atual UFRJ, Universidade do Brasil. Denis estava na USP e o outro estava na UFRJ. Pois essa visão do oeste do Brasil tem um sucesso incrível. Essa, digamos que, se tivéssemos que quantitativamente calcular a influencia de interpretacións do Brasil do século XX máis poderosas, esa do dualismo é a que máis suceso teve, sen dúbida. Muita gente continua. Brasil, terra de contrastes, né? Brasil, terra de contrastes, e os dois Brasis. Eu lembrei também, Anton, que ontem eu mencionei na fala da Suene o romance do Viana Mug, né, que também foi fez a viagem da interiorização, escreveu Um Rio Não Imita o Reno, e depois eu fui lembrar, porque fui orientando do Mário, né, essas coisas ficam. No Reno, escreveram em alemão um romance que se chama Um Rio que Não Imita o Reno. Uma resposta ao Viana Mug, justamente construindo esse diálogo Brasil-Alemanha, processo de eugenia, de limpeza racial. Bem, assim, o problema é que o romance alemão não está traduzido, né? Mas o Mário deve ter isso. Houve uma política no Brasil, voltando aos estrangeiros e os imigrantes, que se manteve até o começo deste século, que é a da miscigenação. Ou seja, a política desde que se funda o Brasil como nação, desde o Império, até que chegou o governo PT. E surgiram as cotas, digamos, para pôr um marco. Ou seja, aqui todo mundo tanto faz. Se é branco ou preto, é o brasileiro. Estamos todos miscigenados. Acreditamos nisso. E grandes intelectuais como Darcy Ribeiro, recentemente... década de 80 agora. Pois louvavam isso. Frente à Argentina, onde se levou a Europa para lá, nós criamos uma sociedade nova. São palavras praticamente literais, não? Do Darcy. É um povo transplantado, o povo argentino. Como que é a frase? O Brasil é a Roma futura? Exatamente, sim, senhor. Né? Esse romance do Viana Mug é a história de um mestiço, mas a gente não entende bem mestiço de onde, com uma imigrante alemã, né,
que se casam e vai ter o amor proibido, obviamente, porque ela, apesar de alemã, é trabalhadora rural, e ele, apesar de mestiço, é engenheiro, né? Então, vai criando esses contrastes para tentar problematizar os estereótipos, eu imagino, não sei. Mas é isso, gente. Alexandra, obrigada por estar aqui com a gente. Luiz, tem tempo que eu não te vejo, espero que você esteja bem. Júlio, obrigada pela participação. Quer dizer, obrigada a todos, né? Eu vou interromper a gravação para a gente poder. Foi ótimo mesmo. Obrigada.